Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Jaciara, né? A Kessia e turma 2020.1. Dá um ok aí quem está me escutando. Tem um chat aqui do lado, vocês podem falar também, tá? Vocês podem abrir o microfone de vocês ou podem falar também aqui por mensagem também, tá? Então, assim, pessoal, essa nossa aula tem um objetivo, né, da gente tirar as dúvidas, né, dos alunos. Tendo em vista que a gente ainda não teve essa oportunidade de se encontrar presencialmente, né? Estamos vivendo esse momento tão dificultoso, né, como a pandemia, tá? Mas pensando aí no bem de todos, a nossa instituição abriu aí essa modalidade para a gente poder fazer com vocês as nossas aulas online, né? Onde vocês vão tirar aí as dúvidas que vocês tiverem e a gente vai poder, assim, passar para vocês. Tendo em vista que também vai ficar salva essas aulas lá na nossa plataforma, para quem também não pôde assistir no dia de hoje, tá? Então, assim, como eu não falei ainda com vocês, para quem não me conhece, Aparecida Santos, tá? Vocês podem sempre ficar falando comigo lá no grupo. Eu sei que às vezes tem algumas pessoas que trabalham e tem alguns que também não podem estar hoje aqui conosco. Mas é muito importante, pessoal, vocês sempre estar atualizando o nosso material. Porque o nosso curso, né, a nossa disciplina de imunologia é uma das disciplinas que vocês vão precisar muito utilizar dentro aí do laboratório, quando vocês estiverem também na prática, tá? Eu gostaria de escutar a voz de alguém aqui, porque parece que eu estou sozinha. Aí eu não sei se vocês estão escutando ou não, pessoal. Conseguem me escutar? Me dê um oi aí, para que eu possa começar, né? Pessoal, vocês conseguem me escutar? Kessia, Jaciara, Genice. Só um ok, pessoal, tá? Você só precisa me dar um ok para que eu possa dar aqui o início da aula, tá bom? Dá para escutar, professora. Ok. Como a plataforma às vezes dá alguma interferência, aí pode ser que eu fique falando e vocês não estejam escutando, certo? Então, é muito importante esse momento. Então, como eu falei para vocês, essa aula foi criada para a gente tirar as dúvidas, Aqui para me ajudar mais. dúvidas de vocês. Se vocês sentem dúvida na nossa disciplina, no que já foi proposto lá no nosso grupo, né? Lá na nossa plataforma. Teve um aluno também que veio falar hoje para mim que não estava conseguindo mais acessar a atividade. Isso aconteceu também com vocês ou não, pessoal? Teve dificuldade para fazer a atividade, a avaliação? Teve, Genice? Um pouco. Ô, professora, a atividade, porque eu não vi uma atividade sua, assim, só alguns PDFs. Mas a atividade que era para a gente imprimir e responder, não. Peraí, só tem a gente três na aula, é? Como? Só tem a gente três na aula? Eu estou vendo 4 pessoas aqui. Kessia, Jaciara, Genice. Kessia, Jaciara e Genice. Essa turma 2020 sou eu, Isabelle. Isabelle, né? Pronto. Então, no caso, são 4 pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem nessa turma, pessoal. Porque, assim, é uma turma nova, né? Que eu ainda não tive contato com vocês presencial. A outra turma que eu já venho acompanhando, essa eu já tive um contato com ela, e fica mais fácil a gente saber quantas pessoas tem. Mas essa daí, não. Sobre o material que está lá na plataforma, pessoal, eu coloquei os PDFs. Eu mandei um PDF para o grupo, que ele foi um pouco grande, eu não consegui colocar no nosso portal.
Eu não sei porque esse PDF não consegui colocar. Aí eu gravei a aula dele, tá? Aí eu mandei no grupo esse PDF. E eu acredito que eu coloquei foi dois PDFs. Ainda tem outros materiais para ser publicados, certo? Como essa aula e alguns materiais, exemplo PDF, para ser colocado para a turma de vocês ainda, certo? No caso, nós temos 6 aulas, pessoal. Durante o nosso período de módulo 2, são 6 aulas que eu tenho com vocês, tá? Aí essa aula de hoje é para a gente exatamente tirar dúvidas da outra aula passada, do que vocês não entenderam, ou se vocês quiserem, eu posso dar aqui, né, ao vivo, uma explanada sobre a disciplina de Imunologia 1, tá? Alguns conceitos importantes, e vocês vão tirando dúvidas quando vocês sentirem, pode ser? Sim. Pronto. Mais alguma dúvida? Sobre a atividade, vocês conseguiram fazer a avaliação? Professora, eu não consegui ver essas atividades, porque o meu celular só baixou alguns PDFs e eu não tenho nenhuma atividade sua. Não, a avaliação da disciplina. Ela não é PDF, não. A avaliação que a senhora postou dia 13, não é isso? Sim. Que se encerra hoje, dia 18? Pronto, essa eu fiz, consegui fazer. Essa daí é que eu coloquei para valer, entendeu? Quando a gente retornar nas práticas, aí eu vou pedir outras avaliações para vocês, tá? Mas, quanto isso, só foi uma avaliação que eu coloquei. Porque tinha pessoas que não estavam conseguindo fazer, aí a minha preocupação era essa. Exemplo, o sistema estava caindo. Digamos, eu abri no dia 13, né, às 0 horas, para fechar no dia 18, às 0 horas, e já estava fechado. Aí tinha aluno dizendo, professora, eu não estou conseguindo fazer, mas eu vou ver com Mona Lisa, porque eu acredito que seja erro do próprio suporte. Aí eles consertam isso, porque a atividade está fechando antes. No caso, a recuperação, para quem não fez também, entendeu? Aí eles não estavam conseguindo fazer a atividade, que eu dou 5 dias, que a escola pede para a gente dar 5 dias para os alunos conseguirem fazer, tá bom? Então, se vocês sentirem qualquer dúvida quanto a isso, vocês falam comigo para me sinalizar a Mona Lisa, ela poder ver se ajeita, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes de tudo, pessoal, eu coloquei lá os materiais e as aulas, certo? E nossa disciplina de Imunologia 1, ela vem corresponder, né, aos assuntos, basicamente, do sistema imune, né? A gente sabe que o sistema imune é muito importante, porque é ele que confere a proteção e defesa do nosso organismo, né? Essas defesas do nosso organismo são daqueles agentes estranhos que tentam exatamente infectar. E quando infectam, né, eles causam exatamente danos nocivos. Professor, e o que seria danos nocivos? São danos ruins ao nosso organismo, a nível de tecido, célula, órgãos, né? E ainda sistemático, tá bom? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção que o nosso sistema imunológico, ele precisa estar fortalecido para que esses agentes estranhos não possam entrar dentro do nosso corpo. Porque se ele entrar dentro do nosso corpo, se nós não tivermos exatamente anticorpos, eles vão causar processos infecciosos, tá bom? E a gente tem 2 processos bem interessantes. Nós temos exatamente a imunidade ativa, né? Ou imunidade natural, que vai ser aquela que a gente já nasce com aquela imunidade, ou a imunidade adquirida ou adaptativa. Professora, quando é que eu tenho a imunidade adquirida? Exatamente, é quando eu me coloco, eu me exponho a algum agente infeccioso, tá? Então, isso é importante a gente saber. Como, professor? Exemplo, como é que eu adquiro uma imunidade? Eu, a professora Aparecida, me contaminei com o vírus da gripe. O vírus da gripe, H1N1, tá? Com a dengue, né? A gente sabe que a dengue, a gente tem subtipos da dengue, mas eu me contaminei com a dengue específica. E quando é que eu não posso me contaminar novamente? Quando aquele mesmo tipo de dengue vier me contaminar, o meu sistema imune ele vai estar protegendo o meu organismo, ele vai estar ali de proteção. Vão ter exatamente células específicas de memória que quando ele entra em contato com aquele antígeno, ele barra sua função patológica dentro do organismo.
Alguém tem dúvida até aqui, pessoal? Vocês podem perguntar, viu? O ideal é que vocês perguntem para que seja uma aula de interação. Professora, não sei o que é antígeno. Alguém está falando? Está um pouco baixo. Se tiver dúvida, perguntem, porque é importante a gente tirar as dúvidas agora, tá? Professora, eu não sei o que é antígeno, eu não sei o que é anticorpo, porque mesmo eu gravando lá no nosso... Então, eu não sei o que é isso não, professora. Explica aí. Pronto, hoje vou explicar, tá bom? Olha, a professora está aqui para ajudar vocês, certo? É para explicar mesmo, porque não adianta eu colocar aqui para vocês e vocês ficar sem saber. Então, vamos lá. Cida, o que é um antígeno? Gente, antígeno é tudo aquilo que é micro-organismo, ou micro-organismo. E o que seria micro-organismo? Bactérias, vírus, fungos, certo? Parasitas, são algo que não faz parte do corpo da professora Cida e eles entram dentro do meu corpo. Como é que eles vão entrar, professora? Através de um processo infeccioso, através exatamente de um processo de contaminação, às vezes uma fechadura, e uma comida que eu estou comendo contaminada, com fungo, com bactéria. Então, esse antígeno é um agente estranho, ele não está no meu corpo, ele está fora. E quando ele tem uma porta, uma oportunidade para entrar dentro do corpo, através das minhas vias aéreas, né, que é respiratórias, pela nossa via exatamente da boca, da mucosa do nosso olho, através de algum contato de fluidos, né, corpóreos, certo? O que seria fluidos corpóreos, professora? Exemplo, uma pessoa que está contaminada com o vírus do HIV tem relação sexual com uma pessoa que não tem o vírus do HIV. Então, através dessa relação sexual, ela transfere o vírus que está dentro dela para a pessoa que não está infectada. Isso daqui é um antígeno, porque veio de fora para dentro do meu corpo através de um líquido, através de uma troca, né, do esperma, do sêmen, né, daquele homem, certo? Então, isso é líquido corpóreo. Tudo aquilo que está fora do meu corpo e tenta me prejudicar, tenta me infectar, são classificados como antígeno, tá bom? Entendeu, Jaciara? O que seria antígeno? Entendi, professora. E o que seria anticorpo, professora? Anticorpo é o que o meu corpo vai produzir quando ele encontra com o antígeno. Vamos dar um exemplo aqui? Eu tenho a minha calculadora aqui e eu tenho o meu celular aqui, certo? Eu tenho dois agentes. Esse daqui, gente, é o agente estranho, é um vírus. Vamos dar um exemplo que seja o vírus do SARS-CoV-2, o COVID, que todo mundo está falando. Então, aqui é o vírus do SARS-CoV-2. E aqui é o vírus, é o meu corpo, né? O corpo da professora Cida. Aí, dentro do corpo da professora Cida, começa a ser produzido o antígeno. Esse é o corpo da professora Cida. E os antígenos os anticorpos são isso. Quando o vírus do COVID entra no meu corpo, os anticorpos que estão dentro dele, ó, porque eu já fui infectada pelo COVID, ele vai se ligar e vai bloquear a entrada do vírus. Ou seja, ele vai exterminar aquele vírus. Então, pessoas que já tiveram contato com vírus, quando eles, novamente, eles entram em contato com aqueles vírus, eles não ficam mais doentes. Por quê? Porque tem células de memória, chamadas anticorpos, chamadas de imunoglobulina. Por isso que a gente está escutando tantas pessoas falarem. Pessoas que estão doentes com Covid, eles têm exatamente o quê? IgM positivo, né? A imunoglobulina IgM. E pessoas que estão curadas, tem a imunoglobulina IgG. Certo? Vocês têm dúvidas sobre isso, gente? Do que é IgG, IgM? Professora, me explica. Eu tenho, professora. Não, então tá bom. Eu também tenho. Pronto. O que seria essas siglas?
O que seria? O que seria? Sim, esse é IgG, né? É, IgG e IgM. Ô, Genice, não existe só IgG e IgM. Existe IgM, IgG, IgE, IgD, entendeu? IgA. Existe uma gama de imunoglobulinas, certo? Que são anticorpos. E cada gama dessas imunoglobulinas, eles vão corresponder a alguns agentes infecciosos. No caso do COVID, né, que é o que a gente está sofrendo aí desde o ano passado, o que vai aparecer, professora, é o IgM e o IgG, são anticorpos. IgM, pessoal, vai aparecer sempre na fase aguda. E essa fase aguda, pessoal, é a fase da doença. A pessoa está doente, ela está com IgM positivo, que é uma imunoglobulina de resposta aguda. Então, vai positivar, IgM positivo. Professor, e quando eu tenho IgG? O IgG, ele está dizendo para você que você já teve a doença, mas você está curado. Então, funciona dessa forma. Quando você está curado, aparece IgG. Quando você está doente, IgM. E o que são isso? São imunoglobulinas. São chamadas de anticorpos que o nosso corpo vai produzir quando ele entra em contato com um agente estranho. Por isso que quem teve já o vírus do Covid não vai ficar doente mais, tecnicamente, certo? Mas como a senhora está dizendo, professora, tecnicamente, nós sabemos que a gente está vivendo agora no ano de 2020 com um vírus totalmente, vamos dizer assim, que ele seja mutante. Ele está trazendo resposta para a gente que tudo pode mudar. Então, exemplo, às vezes o que a gente pensa que pode ser, não é. Outras pessoas que já foram contaminadas com SARS-CoV-2 tiveram a doença COVID, né, gente? Porque primeiro vocês têm que saber, pessoal, o que é COVID e o que é SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o vírus e COVID é a doença. E nem todo mundo que tem SARS-CoV-2 tem a COVID. Aí entra, professora, naquelas pessoas que são assintomáticas. São aquelas pessoas que estão com o vírus dentro dela, ó, fechadinho, mas elas não aparentam que está doente. Então, são pessoas que são assintomáticas. Agora, professora, tem aquela pessoa que está com SARS-CoV-2 e ela desenvolve o COVID-19. Então, é aquela pessoa que ficou contaminada pelo vírus e desenvolveu os sintomas. Certo? A diferença das duas coisas, para vocês entenderem, tá? Então, a gente tem que entender isso. Por quê? Porque tem muita gente que se contamina, e é isso que aí a Organização Mundial de Saúde, ela frisa, do distanciamento social. Porque como nós temos muitas pessoas no nosso planeta, a gente não tem como visualizar quem é um paciente que está na contaminação sem fazer o exame e quem não é. Certo? Alguma dúvida para a gente conseguir? Tire as dúvidas, viu? E tem gente que tem o vírus, mas é assintomático, né, professora? Aí não desenvolve a doença. Não desenvolve a doença. Tem gente que é assintomático. Não se desenvolve. Mas ele contém o vírus, né? Contém o vírus, Janice. Elas contêm o vírus, elas são assintomáticas. Elas contêm o vírus. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, elas não têm a capacidade de desenvolver não têm a capacidade de desenvolver o COVID-19. Por quê, professora? Porque aquela pessoa, gente, é aquela pessoa que cuida da imunidade, é aquela pessoa que faz exercício físico, tem muita suplementação com vitaminas, né? A gente tem nossas vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis. É aquela pessoa que não tem problemas respiratórios, não tem nenhuma comorbidade, como diabetes, hipertensão, não é cardiopata, não está acima do peso. Então, elas são vetores, pessoal. Mesmo elas não desenvolvendo a doença, elas podem transmitir. Entendesse, Genice? Entendi. Entendeu, Tamires? Entendeu, Kessin, Mayara? Maria, né? Desculpa. Entendi, mas
Entendi, fiquei com medo, professora, que eu tô com o sistema imunológico muito baixo. Eu fui pro médico e ela disse que meu sistema imunológico tá horrível. Foi. Deus defenda, pegar esse Pronto, mas deixa eu te dar um exemplo, Genice. Aqui em casa, desculpa, gente, olha, tá meus cabelos. Aqui em casa, meu marido, ele teve Covid. Eu gosto de citar ele, toda vez ele teve famoso. Mas aqui em casa, ele teve Covid. Eu tive sintomas, mas uns sintomas bem levezinhos. E como foi, professora, que a senhora entendeu que era Covid? Eu fiquei sem paladar e sem olfato. Sentiu febre, professora? Não. O que aconteceu com a tossida? Eu só espirrei e tossi, uma tosse um pouco seca. Mas aqueles sintomas, ó, não durou uma semana. Foi embora rápido. Meu marido, faz mais de 40 dias que ele está de atestado. Ele, exatamente, passou pelo médico, teve que tomar azitromicina, vermectina, teve que fazer uma tomografia do pulmão, entendeu? Aí a gente descobriu que no pulmão dele tinha algumas cicatrizes. Então, mesmo ele sendo uma pessoa jovem, com 30 e poucos anos, mas ele foi um paciente acometido pelo Covid, desenvolveu os sintomas e teve que ficar afastado das atividades habituais. Já eu não fiquei afastada. Eu reagi mais rápido. Por quê? Porque eu não sou um paciente acima do peso, eu me alimento bem, eu não tenho problemas respiratórios. Então, isso para mim já me ajudou. Ô, professora, mas ajudou a senhora, mas será que a senhora poderia transmitir para alguma outra pessoa? Poderia. Mesmo eu não estando doente com os sintomas, eu poderia passar para outra pessoa. Então, isso, pessoal, que é sério, entendeu? No nosso sistema imunológico acontece desse modelo. A professora, a senhora tem anticorpos contra o Covid? A senhora está imunizada? Tecnicamente, sim. Mas por que, professora, a senhora não tem certeza? Porque eu não fiz o exame do sorológico, que eu posso fazer. Que eu vou exatamente ver quais são os anticorpos expressos. Que eu tenho certeza que é o IgG, porque eu estou imunizada. Então, a professora Cida pode entrar em contato com outra pessoa, ela não vai ficar doente. Só que mesmo ela não ficando doente, ela pode carregar o vírus nas minhas mãos, certo? Na minha roupa, na sola do meu sapato, e contaminar outras pessoas que têm a imunidade baixa. O que é que a gente pode salientar com isso, pessoal? Mesmo você já sendo uma pessoa que já teve o Covid, tem que ter os cuidados, porque você pode transmitir para outras pessoas. Então, o sistema imunológico da gente funciona dessa maneira, tá? É desse jeito que funciona. O antígeno entra no corpo da gente, o anticorpo, eu vou fazer até com o meu relógio, tá entendendo? O antígeno entrou no meu corpo, aqui é o anticorpo, ele vai se ligar, ele conhece, se liga. Ele vai se ligar assim, pessoal. Se ligou ao antígeno e antígeno, é a ligação. Ele vai dizer o seguinte: você não faz parte mais, você não pode trazer mais doença no corpo da professora Cida. Aí o que acontece? Todas as células começam a atacar. E aquele antígeno não pode ocasionar doença mais nenhuma. Entendeu como funciona, gente? Meninas, também esquece. Pronto, funciona dessa forma, gente. Então, é muito importante a gente entender o que o sistema imunológico ele causa. E sobre isso, professora, quem faz parte desse sistema imune? Quem são as células que compõem o nosso sistema imunológico? Então, pessoal, eu tenho 5 qualidades de células que fazem parte do meu sistema. E é muito importante, gente, vocês saberem, porque dentro da área de análises clínicas, vocês vão trabalhar com o hemograma. E vocês têm que saber que o hemograma ele se divide em 2 partes, o eritrograma e o leucograma. Professor, o que é que o eritrograma faz? O que é que ele corresponde, professora? Ele corresponde às células vermelhas do nosso organismo, o sangue, as hemácias. Então, ele corresponde a isso, tá? Eu tenho o eritrograma, ele se divide... O que é que ele vai medir, professora? Ele vai medir as hemácias, a quantidade de hemácias que a gente tem, que é medidas em milhões, tá? Vai verificar minha hemoglobina, para ver se eu tenho monoanemia, meu VCM, que é o volume corpuscular médio dentro da hemácia, o HCM, que é a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina dentro da hemácia.
e houve o RDW, que é a variação do tamanho dos eritrócitos. Então, o eletograma corresponde a isso. E o leucograma, professor, o que é que ele fala? Ele fala exatamente das células do sistema imunológico, que são compostas por 5. São chamadas de neutrófilo, eosinófilo, basófilos, linfócitos e manócitos. Tá? Cada célula dessa é importantíssima dentro do nosso organismo. Se uma célula dessa baixa, gente, o valor de referência dela, eu posso comprometer minha imunidade. Eu não sei se é seu caso, gente. Se a médica falou que você está com a imunidade baixa, exatamente ela verificou isso nos teus... Ô, professora, Oi. professora, a ligação tá cortando. Como é teu nome? É que tem que ter. Isabelle, Isabelle, pronto. É só para mim, que eu ia chamar de também. Isabelle. tá cortando, professora. Tá? A Vocês ligação conseguem tá falhando. tá? E agora, tá melhor? Agora tá Agora normal. tá. Tá. Pronto, eu vou puxar um pouquinho aqui para perto de mim, para ver se a gente fala direito. Tá escutando agora? Pronto, ok. Então, essas células, eu não sei se acontece com a Genice. A médica disse que ela está com a imunidade baixa. Genice, com certeza ela viu aí uma diferenciação celular para o teu exame, entendeu, Genice? Por isso que ela disse que você está com a imunidade baixa. Ela passou um medicamento que é para uma farmácia de manipulação, que é questão da vitamina D, e tá, eu tô com deficiência na vitamina D. E ela disse que está muito ruim mesmo. Certo, muito bem. Ô, Genice, a vitamina D, ela está presente nos nossos tecidos, certo? E ela é uma vitamina importantíssima. Por quê, professora? É uma vitamina tipo lipossolúvel, que é absorvida melhor no meio gorduroso. Professora, e onde é que tem gordura? Todas as células do nosso organismo são compostas de gordura. Elas têm uma bicamada lipídica. E quando eu tenho gordura dentro do organismo, né, as células estão com gordura, essas vitaminas ficam mais fáceis de entrar nas células. Mas como é que elas vão entrar? Eu tenho que absorver essas vitaminas. Quando você toma um solzinho pela manhã, sabe, Genice? Aquele sol da manhã, ele é legal para a vitamina D, porque a vitamina ela está na tua pele. O sol ele vai acentuar a absorção dessa vitamina. A gente chama essa vitamina chamada de calciferol. Ela é uma vitamina bem conhecida como a vitamina do raquitismo. Quem tem pouca vitamina D, ela também tem problema ósseo, certo? Com a calcificação, com a baixa de cálcio nos ossos, certo? Não sei se é o teu caso, não sei se você sente dor óssea, mas funciona assim. Dores nos dentes, né? Os dentes ficam sem cálcio, os ossos ficam com deficiência desse cálcio, entendeu? Para a criança é muito bom porque eles estão em fase de crescimento, então é muito legal que a criança ela possa desenvolver essa vitamina. Por isso que o médico, quando nós temos nossos filhos, ele pede para a gente dar o banho de sol aos nossos filhos pela manhã, para essa vitamina se acentuar, tá? Então, assim, é importante a gente visualizar, pessoal, porque o sistema imunológico, ele é importantíssimo. A grande maioria dos problemas que vêm sobre a nossa vida, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pronto, então vamos lá. Professora, eu tenho um eosinófilo, tenho um neutrófilo, basófilo, monócitos e linfócitos. Eu quero que vocês aprendam isso, pessoal. Vocês não vão, de fato, analisar lâmina no microscópio. Só que vocês têm que aprender, tá? Porque digamos que Tamires vai lá para um laboratório lá em Pocinhos. E lá em Pocinhos, Tamires, o dono do laboratório coloca Tamires para ela fazer muita coisa. Porque, gente, na teoria, vocês vão fazer práticas técnicas, mas na prática é totalmente diferente. Pode ser que alguém lhe dê uma responsabilidade bem maior do que você estudou. Entendeu? Entendeu, Isabelle? Acontece assim, tá? Um pouco. Pronto. Então, o que é que acontece, gente? Vocês têm que conhecer as células que compõem o sistema imune. Cada célula, pessoal, corresponde a uma deficiência, ou seja, quando aquele antígeno entra no corpo da gente, aquelas células vão subir seu número. O neutrófilo, que é uma célula, é um glóbulo branco. Professora, o áudio tá falhando.
Tá? Eu acho que é porque está chovendo, pessoal, aqui. Está um pouco chovendo, eu acredito que seja isso. Mas deixa eu falar para vocês, mesmo que às vezes vocês não escutem, essa mesma aula vai ficar lá na plataforma, tá? Vai ficar gravada. Mesmo que corte um pouquinho, eu gravei ela, estou gravando, vou colocar lá na plataforma, mas vocês escutam. Eu acredito que seja por conta da chuva aqui em Campinas. Certo? Tá bom, pessoal? Pronto. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? O neutrófilo, pessoal, ele é responsável por bactérias e fungos, certo? Exemplo, ele é uma célula que vai estar com um número maior no nosso corpo e quando as bactérias elas entram para me contaminar, os neutrófilos eles vão elevar o número para tentar exatamente combater aquele agente estranho, certo? Então, os neutrófilos eles são células responsáveis por destruir bactérias e fungos. Eosinófilo, professora, é uma célula laranja, né? Que a gente diferencia ela porque ela é alaranjada, certo? Ela é responsável por processos de alergias e respiratórios. Então, esses processos alérgicos, a pessoa que é asmática, tem rinite, tem algum processo de respiração, algum processo pulmonar, os eosinófilos vão estar alterados para lá. Eu tenho, professora. Eu tenho rinite. Pronto. Quando você sente exatamente, gente, quando a Isabela está em processos de alergia, infelizmente, né, ou felizmente, os linfócitos vão subir. Eles vão estar tentando te proteger, Isabela, contra algum processo que vem entrar dentro do teu corpo, entendeu? Geralmente a gente toma um antialérgico para até melhorar. Eu tô tomando. Tá tomando? Tu toma o quê? Ô, professora, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas eu acho que é loratadina. É isso aí, tô tomando. Loratadina, pronto, é um antialérgico bom, certo? Então, assim, quando você toma, exatamente é para aquele processo alérgico ele ser cessado. Por quê, professora? Porque esse processo que você toma aí é exatamente um antialérgico, né, sintético, produzido na farmácia. Mas o teu corpo, né, os eosinófilos, eles são responsáveis pelo processo alérgico. Eles destroem os vírus, as alergias, e é importante também. Então, mesmo que você não... por que a gente toma um remédio, professora? A gente não já tem células para combater, mas às vezes só as células não são suficientes. A gente tem que associar o sistema imune com os produtos sintéticos que são comprados na farmácia, as medicações, certo? Então, o eosinófilo é responsável pelos processos alérgicos. Já o basófilo, gente, ele é responsável por processos também de alergias, principalmente alimentar. Exemplo, a professora Cida tem alergia a camarão, a frutos do mar. Tenho muita alergia. Eu fico louca para comer camarão, lagosta, esse negócio, mas assim, eu começo a ficar vermelha. Como é que a senhora já viu isso, professora? Eu comi uma vez e comecei o meu corpo todo ficar vermelho. Professora, e a senhora come? Aí eu deixei de comer. Por quê? Porque o meu corpo identificou que aquele camarãozinho, o fruto do mar, ele é um antígeno para dentro do meu organismo. E se a senhora comer, professora, outras e outras vezes, insistir no erro, eu posso ter um choque anafilático. Um choque exatamente, vou ter problemas na minha glote, né, que a gente chama edema de glote, vai ficar inchada, e eu posso morrer por asfixia, ou seja, eu não vou conseguir respirar. Então, pessoas que têm alergia a frutos do mar, amendoim, castanha, não é, gente, para ficar se expondo. Tem alguns médicos que dizem o seguinte: não, a pessoa que tem alergia pode ficar comendo, come pequenas quantidades, mas não é legal, gente, certo? O sistema imunológico da gente é específico, então não é bom. Se você tem alergia a alguma coisa, não se exponha, certo? Não coma. Eu mesmo não como. Aqui em casa, tanto sou eu alérgica, como meu filho é alérgico, mas amendoim. Então, a gente tem muito cuidado com amendoim. Feio para aparecer assim? Oi? Tá feio?
Certo, gente? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá? Processos alérgicos, quem vai estar responsável, professora? Vai exatamente ser os basófilos. Essa partezinha vermelha que a gente vê no nosso rosto, às vezes a gente está gripado, mas começa a escorrer nosso nariz, o nosso nariz fica vermelho, são os basófilos, certo? Que são responsáveis por isso, tá? Então, o sistema da gente, imunológico, ele é responsável por isso. Quais seriam as barreiras, professora, do nosso sistema? A febre, pessoal, é uma barreira importantíssima. Quando tu tem febre, é porque o teu corpo está tentando te proteger contra os agentes estranhos. Ele está tentando exatamente barrar os agentes para que não venha ocasionar a doença. O professor, e quer dizer que a febre é boa? A febre é boa. Só que a gente tem que ter cuidado com o aumento da temperatura, principalmente em crianças, para elas não entrar em convulsão. A gente sempre tem que ter esse cuidado. Se chegar a 38,5, 39, sempre medicar, gente, para não ter exatamente esse aumento da temperatura, para não chegar a um quadro de convulsão, tá? Aí eu tenho o basófilo e agora eu tenho um linfócito. O linfócito, gente, ele é uma célula muito top. Ele é uma célula que produz anticorpos. Então, gente, lembrando, essa célulazinha chamada linfócito, ela tem que sempre estar no valor de referência normal no teu corpo. Por quê, professora? Porque ela é aquela célula que vai produzir anticorpos. Eu tenho duas classificações de linfócitos. Qual seria, professora? Os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, eles vão induzir os linfócitos B a produzir anticorpos, certo? Os linfócitos T, eles são linfócitos T auxiliar. E eles vão, através de citocinas, de secreções, induzem os anticorpos produzidos pelos linfócitos B. Professora, quando é que eu posso ter uma diminuição de linfócitos? Em casos como tuberculose, sepsemia, HIV. Por isso, gente, que quem tem HIV, ou seja, quem tem o vírus da AIDS, né, quem tem a doença AIDS, ela tem a imunidade tão baixa que você vê que ela morre com outras doenças oportunistas. Ela não morre da AIDS, do vírus da AIDS. Ela morre ou não morre da AIDS propriamente, da doença. Como eu falei para vocês, eu tenho o vírus da AIDS, que é o HIV, o vírus da imunidade, né? Do HIV, da imunodeficiência, e tenho a síndrome é a doença, a AIDS. Então, quem tem AIDS vai sim morrer das doenças oportunistas. Por isso que a imunidade tem que ficar sempre de olho. Às vezes a pessoa que tem AIDS tem uma dor de barriga muito forte, né? Elas vêm falecer de processos gástricos, de infecções urinárias, coisas bem simples, que em um paciente normal a gente se recupera, mas em pessoas que têm AIDS, não. Por quê, professora? Porque o vírus da AIDS, pessoal, elas afetam os linfócitos T ou os linfócitos da classe CD4, certo? Então, é muito importante os linfócitos sempre estar no valor de referência. Até aqui tudo bem? Ou vocês querem perguntar alguma coisa? Eu sei, gente, que essa parte de imunologia, ela é uma parte bem detalhada. É mais assim, reconhecimento de celular, processos. Mas quando a gente tiver com fé em Deus, né, de sala de aula, em Imunologia 2, que eu vou ser novamente a professora de vocês, eu vou estar em sala de aula mostrando para vocês como vai ser cada processo. A nossa escola, ela, pelo menos pelo comunicado, ela falou que ia voltar no dia 3, não é isso? De agosto? Então a partir do dia 3, né, a gente vai estar lá dentro da sala de aula, já tentando ver e aproveitar o tempo perdido. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz os exames, certo? Na prática. Porque isso vocês precisam aprender muito, a parte prática, exame, certo? E a gente vai estar aí dando esse suporte a vocês. Eu sei que esse momento está sendo muito difícil. E é muito assunto. Eu sei que vocês estão pagando outras disciplinas. Mas a gente vai devagarzinho. Pelo menos isso vocês têm que aprender. O que são os linfócitos, que são as inóculos, basófilos e assim sucessivamente. Então, dessas classificações dos leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, eu também tenho um monócito.
O monócito ele é uma célula fagocitária. E é uma célula também conhecida como célula apresentadora de antígeno. É uma célula que está no nosso sangue, tá? E quando, professora, qualquer agente estranho entra no mundo aqui, ele sai da corrente sanguínea por um processo chamado diapedese. Ele sai do... Ô, professora. Oi, Isabelle. Isabelle, depois a senhora pode mandar esses nomes lá no grupo? Posso, sim, posso. Pronto. Obrigada. Então, como eu estou dizendo a vocês, o monócito, ele sai do sangue da gente e vai para o tecido, chamado diapedese. Esse processo, pessoal, é muito interessante, porque o leucócito, né, chamado monócito, e quando ele sai do sangue para o tecido, ele tem outro nome, ele é chamado de macrófago. Tá? E esse macrófago, ele reconhece o antígeno, né, o agente estranho, e tenta comer, destruir, certo? Quando ele consegue destruir, as membranas, os resquícios daquela célula ruim, daquele antígeno, vai ficar na membrana celular do monócito. E os linfócitos T vão reconhecer para produzir anticorpos. Então, eu tenho uma gama de células que eu considero, professora Cida, como os soldados de linha de frente. Eles vão ficar ali protegendo o nosso corpo contra os agentes infecciosos. Tá? Então, isso é importante a gente saber a classificação de todos eles e como eles vão poder exatamente nos defender. Tá? Eles são responsáveis por isso. Professora, isso faz parte da onde? Do leucograma. Pode falar. Alguém quer falar? Não? Professora, isso faz parte da onde? Do meu sistema imune. Ô, professora, e o seu sistema imunológico e o meu sistema imune só tem isso? Não, gente. O sistema imunológico da gente, ele é composto por vários mecanismos. E o que é difícil, gente? São exatamente decifrar os mecanismos, tá? Quando qualquer agente entra no corpo, como esse processo acontece? Esse processo acontece automaticamente. E vocês vão ver com os outros professores, na matéria de hematologia, como também com a professora Simone. Vocês estão pagando hemato também, é isso? Estão pagando hemato? Pronto. A Simone vai falar muito dos eritrócitos, né? Que são as células brancas, as células vermelhas, sendo que ela entra também um pouquinho nos leucócitos. Você já tinha ouvido falar esse nome antes da professora Cida falar ou não? Você já sabia esses nomes? Já? Alguns, né? Pronto, é porque, de fato, pessoal, é uns assuntos muito difíceis, entre aspas, eu gosto muito, mas, assim, com o passar do tempo, a gente vai pegando, certo? De primeiro, parece ser difícil, mas vai passando o tempo e a gente vai se apaixonando pela matéria e vocês vão ver que vai ser bem fácil, certo? Ô, professora, e o que é difícil, de fato, é a gente, pessoal, saber quando um paciente está com processo viral ou bacteriano. É a gente saber correlacionar cada etapazinha e passar exatamente o tratamento correto para aquela pessoa. Ô, professora, mas eu, como técnica de laboratório, eu vou fazer isso? Não. Vocês vão ser responsáveis, mesmo, pessoal, por uma parte muito importante, que é a preparação das nossas amostras. Se você, como técnica, erra na preparação das amostras, a gente perde o nosso exame todinho. Então, vocês são importantes, tanto como eu. Eu não consigo fazer o exame sem vocês, e vocês precisam do resultado que vai ser analisado por mim, certo? Então, vocês, como técnico, é uma profissão muito bonita, respeitada e de grande valor, certo? A maioria dos erros são encontrados na fase pré-analítica, que são a fase de coleta e armazenamento de amostra. Quando a gente vai fazer qualquer exame imunológico, ou a gente usa o sangue total, ou usa o soro. E como é que eu vou obter isso? Através da coleta de sangue que você vai fazer. Aí você diz, professora, eu não sei fazer coleta de sangue. Alguém já fez coleta de sangue aqui? Não? Pronto, é bem tranquilo. Quando a gente vai no laboratório, a gente vai começar por amor. É bem facilzinho, certo? Eu vou ensinar para vocês como a gente faz.
tá? Não precisa ficar nervoso. Professora, a senhora ficou nervosa? Gente, pelo amor de Deus, eu morri, ó, tremia na base. E como é que a senhora aprendeu, professora? Empurrada. Eu fui exatamente empurrada. Fui estagiar no hospital, e simplesmente a menina chegou e disse, ó, com a agulha, a seringa e o potinho, vai coletar sangue? Aonde eu vou? Lá na enfermaria. A professora Cida estava só. Como é que a senhora fez, professora, para se manter calma? Simplesmente, minha filha, eu cheguei lá na sala, nem parecia que eu era estagiária. Botei meu crachá aqui dentro, fui de jaleco, eu sempre usei meu jaleco com o nome da minha profissão. Cheguei, conversei com a pessoa, parecia que eu já sabia, garroteei o braço dela, fiz asepsia, bem tranquila, e conversando com ela, né, mulher? Também vai ter bebê, eu não acredito, não, é o quê? Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu conversando com ela, tirou minha atenção. Professor, e a senhora conseguiu fazer a coleta? Desde esse dia, gente, eu não errei no coleta. Então, o que acontece? O meu medo, ele exatamente foi a favor para mim conseguir treinar. Eu estagiei no hospital que, basicamente, todas as coletas era eu que fazia. E era muito difícil. Praticamente, quase eu nunca errava uma vez. Certo? Eu sempre tinha precisão. Então, a gente vai ensinar vocês como coletar tanto no dorso da mão, como endovenoso, certo? Eu não vou ensinar vocês a fazer essas coletas nessa parte aqui, braquial não, radial, porque é mais para fazer um procedimento de medicação. Mas aqui, gente, é bom vocês aprenderem. Por quê, professor? E não se coleta só sangue aqui, não? Não. Coleta sangue onde tem veia. Às vezes a gente encontra paciente sem nem ver direito. Tem veia aqui na cabeça, no pé. E a gente tem que saber coletar. Certo? E a gente vai ensinar vocês. Aonde eu vou ensinar? No dorso da mão e na veia braquial. Isso é importante para vocês saberem. Porque, gente, coleta de sangue, vocês têm que ser top. E eu não posso exatamente. Se você errar na coleta de sangue, passar muito tempo amarrando o braço da pessoa, garroteando, vai hemorizar o sangue, o soro não vai prestar, vai ter que ser feita outra coleta. Por isso que é importante a técnica, os técnicos de laboratório, porque eles trabalham exatamente na precisão. Se vocês não fizerem direito, vai ficar praticamente impossível para mim realizar meu trabalho também. Então, vocês são muito importantes para a gente analisando. Por isso que os técnicos de laboratório, eles são essenciais, eles são indispensáveis. Ah, professora, quer dizer que a senhora não sabe fazer o mesmo que eu sei? Sei. Mas, às vezes, gente, nós biomédicos ou farmacêuticos, bioquímicos, a gente vai estar lá sinalizando. Mas se você não vier, a gente também tem que fazer o que você fez. Coletar sangue, fazer parasitológico de fezes, urina, entendeu? Por isso que é importante vocês saberem e eu também, tá? Então, vocês têm que saber essa parte imunológica. A gente vai pegar essa parte todinha, que é a que a gente viu hoje, e quando eu estiver no laboratório com vocês, eu vou levar umas lâminas que eu tenho aqui em casa e vou colocar para vocês verem no microscópio o que é cada célula e como age. A gente vai tentar fazer, pessoal, eu sei que vocês já viram aí ou vão ver na parte de uranálise também. Mas se a gente tiver oportunidade, a gente faz assim também um exame de urina para ver bactérias, para vocês verem se mexendo. E através dessas bactérias, se meu sistema imune está baixo, essas bactérias elas vão entrar no meu corpo e vão ocasionar danos terríveis. Por isso que tem gente que morre de uma infecção urinária, tá? Então a gente vai aprender isso dentro do nosso processo de imunologia. Tá bom, gente? Então, essa nossa aula de hoje foi só para a gente conhecer um pouco da nossa disciplina, refrescar um pouco da nossa matéria. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que nosso grupo, a maioria das pessoas trabalham muito, mas se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem entrar lá no meu privado e falar comigo, professora, eu estou precisando disso aqui, me tira essa dúvida. A gente vai tirando as dúvidas, certo? Se eu não puder responder num momento, é porque eu tenho muito aluno, tem que às vezes eu dou na cabeça, mas eu vou respondendo cada um assim que der,
Tudo bem, pessoal? E essa aula de hoje vai ficar gravada. Bem. Tudo bem, professora. Fica lá no nosso plataforma, viu? Eu vou já baixar ela, Tá certo. tá bom? Eu vou Tá ensinar bom. vocês, porque eu vou entrar com a outra turma agora, para a gente também Tá bom. dar aula aí, tá bom? Tá bom. Deus. Bom, tchau, Fica com Deus também. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, Deus professora. abençoe. Tchau. Deus abençoe. Também.